Olá a todos e todas. Classe, vamos continuar o conteúdo da aula anterior, que abordava como que os alcenos reagem com ácido bromídrico. Na verdade, nós vamos ver que essa mesma reação vai acontecer entre alcenos e ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico. E elas vão seguir o mesmo padrão que eu já apresentei na aula passada. Eu gostaria de lembrar de algumas coisas da aula passada que são muito importantes. Principalmente dois conceitos que eu vou empregar quase que frequentemente. É a ideia de nucleófilo e de eletrófilo. Aí você deve estar perguntando, o professor deve estar enganado. Em nenhum momento na aula passada você falou sobre nucleófilo e eletrófilo, né? Na verdade eu falei de uma maneira indireta, mas naquela reação lá que nós vimos, né, que eu tenho ela aqui, ali que era a reação do alceno com ácido bromídrico, que era uma reação em duas etapas. Eu estou sempre enfatizando isso para que você vá gravando esses detalhes. Essa reação envolvia o nucleófilo e um eletrófilo. Eu só não usei esses termos, tá? Eu falava ali sobre o hidrogênio, o H+, o Br-. Então, nucleófilo é aquilo que gosta de núcleos, tá? Então, nucleófilo. O que tem que vir à sua cabeça quando eu falar nucleófilo? É uma espécie que gosta de cargas positivas. Lembra lá o que é o núcleo? É a região no átomo onde se encontram as cargas positivas, os prótons, né? Então, o nucleófilo pode ser qualquer coisa, um átomo, um íon, uma molécula, qualquer coisa dessas, qualquer espécie química dessas, ela pode ser um nucleófilo quando e somente quando essa espécie tiver uma alta atração por regiões em uma outra molécula que são eletropositivas. Por isso a ideia de núcleo, né? Então lembra lá, o núcleo tem prótons, os prótons são as cargas positivas. Então o nucleófilo, naquela reação que eu mostrei anteriormente, é quem? O Br-. Por causa que o Br- que foi de atrás do carbocátion, né, que foi ali na espécie que tinha uma região eletropositiva. Então, é isso que vai ser definido como nucleófilo. O inverso vai ser válido para o contrário, né? Agora vamos esconder aqui. O eletrófilo é a espécie que gosta de elétrons. Então, vai ser o átomo, a molécula ou o íon que gosta de elétrons. Quem é que gostou de elétrons ali na reação química? Talvez isso não fique muito claro, mas na verdade foram os elétrons que gostaram dele, né? Então, o H+, ele sofreu uma atração por aquela região onde tinha mais elétrons da molécula do alceno, que era onde? No carbono sp2, ali no carbono que tinha aquela hibridização que permitia que ele faça uma ligação dupla. A ideia de hibridização e carbono sp2 também vai ser apresentado logo, tá? Lembrando que a gente sempre vai recorrer
a modelos que expressem a reatividade em termos de orbital molecular, em termos de como que é a organização dos elétrons ao redor de uma molécula ou ao redor de um átomo. Então, beleza. Então, aqui mas isso vai ficar um pouquinho para um momento posterior. Agora, eu só quero que você consolide bem essas duas informações que eu vim colocar aqui para vocês. A ideia de nucleófilo e de eletrófilo. Que para aquela reação, vamos ver ali a reação, né? Então, para essa reação aqui em cima, o nucleófilo e o eletrófilo estão aqui, né? No ácido bromídrico. O ácido bromídrico que forma em solução essas duas espécies. Uma delas gosta de elétrons e outra delas gosta de núcleos. Perfeito? Então, conceitos que vão ser amplamente utilizados. Todas as reações aí que nós vamos comentar, que eu vou apresentar a vocês, da qual faz uso de ideias de ataque nucleofílico, substituição nucleofílica, eletrófilo, são sempre envisionadas com esses termos, essas reações. Então isso é importante. Então beleza, então a gente já sabe que essa reação do alceno com ácido bromídrico envolve as duas etapas, a formação de um carbocátion intermediário e aí um ataque do nucleófilo ao carbocátion. Antes disso, o que aconteceu para que antes seja formado esse carbocátion? Teve a adição do eletrófilo na cadeia do alceno. Então foi adicionado, só depois que foi adicionado o eletrófilo é que foi possível o ataque do nucleófilo. Tá? Então esses conteúdos é importante você ter o modelo de reação química dessa maneira, explicitada dessa maneira. Quem que é o seu nucleófilo, quem que é o seu eletrófilo. Porque uma vez que você também entende isso, quando você consegue ler uma reação química e encontrar quem é qual, quem é o que no meio reacional, fica fácil de entender quais vão ser os passos que vão acontecer, tá bom? Então, aqui embaixo eu tenho uma maneira genérica de expressar o que eu tinha feito ali, né? Então, olha só, uma espécie qualquer, Y mais Z menos, ou seja, que era aquela situação ali do H mais e do Br menos. A espécie positiva vai ser o eletrófilo. Óbvio, ó, elétron também é uma partícula negativa, né? Aquilo que causa atração de uma partícula, aquilo que tem afinidade por uma partícula negativa vai ser uma partícula de sentido contrário, uma espécie química de carga oposta, devido à interação de Coulomb, né? Interação eletrostática. Então, aqui embaixo, né, eu tenho um esquema geral do que acontece. Uma dupla ligação sendo quebrada, e nessa dupla ligação quebrada foi adicionado um eletrófilo e adicionado um nucleófilo. É basicamente isso. Se teve uma etapa onde houve a formação de um carbocátion, a estabilidade do carbocátion ela também define, do mesmo jeito ali que nós vimos para os alcanos, define também os tipos de produtos, né? Quando eu tenho um alceno simples, é facinho, né? Ou um alceno que seja bem simétrico, como é o caso aqui do eteno, eu só tenho uma molécula, né? Por causa que concorda comigo que esse etilcloreto,
o cloreto poderia estar adicionado no outro lado, é a mesma coisa, né? Só a molécula sendo vista de um outro lado. Mas quando a molécula não for simétrica, aí eu posso ter mais de uma possibilidade de formação de intermediário e também mais uma possibilidade de produto final. É algo que a gente já tem o domínio. Então aqui tem os exemplos, né, de reações, e aqui vem isso que eu acabei de falar. Quando eu tenho uma situação onde o meu alceno, como é o caso que eu tenho aqui em cima, ele seja assimétrico, né, se eu fazer um corte aqui eu percebo isso, né, que o que tenho para o lado direito e do lado esquerdo são coisas distintas. Então, quando você tem um alceno que tem essa assimetria, ele vai, em uma das etapas, lhe gerar duas possibilidades de carbocátio. Porque aqui eu tenho ácido clorídrico, então o meu eletrófilo é o hidrogênio, o hidrônio, né? Eletrófilo. E o meu nucleófilo é o cloreto. Que em alguns livros é colocado somente como NU, NU, e 2 pontinhos. Que na verdade você vai perceber que sempre nucleófilos vão ter pares de elétrons disponíveis para interagir com essa região mais eletropositiva, vão ser doadores de elétrons. Todas as bases de Lewis são nucleófilos, né? Aqueles que lembram que esse conceito de doação de par eletrônico, acepção de par eletrônico, você tem necessariamente a teoria de Lewis sendo expressa aí. Então, em muitos livros você também encontra considerações sobre acidez e basicidade, segundo Lewis, e aí comenta-se bastante sobre bases de Lewis serem nucleófilos, porque justamente são, né? Porque um nucleófilo é uma região, um íon ou uma molécula ou um átomo que tenha pares de elétrons que são disponibilizados para outra estrutura, doadores de pares de elétrons. Mas antes disso, né? Isso é só um pequeno adendo, né? Então eu tenho o meu nucleófilo, tenho o meu eletrófilo. Antes da reação acontecer, eu vou ter a adição do eletrófilo, e ele pode acontecer ou aqui, ele vai se adicionar, o lugar onde ele vai se adicionar é um só, né, nessa estrutura, na dupla ligação, mas você tem os dois lados da dupla ligação que você pode reagir. Então, se eu imaginar que o hidrogênio é adicionado nesse carbono aqui da direita, eu vou ter um intermediário em algum momento que vai ter o hidrogênio, tá aqui até achurado em amarelo, tá aqui o hidrogênio, e vai formar o carbocátion aqui, um carbocátion terciário. Se eu pensar de maneira inversa, se eu pensar que o hidrogênio é adicionado a esse carbono aqui do meio, aí eu vou ter um eletrófilo aqui, né, no carbono da extremidade. E aí o produto dessa reação é o que eu tenho aqui. Note que o hidrogênio amarelinho ali foi adicionado no carbono terciário. Então, essas constatações sobre possibilidades de adição, então aqui tem o esqueminha certo, né, como que isso acontece.
Isso aí a gente já viu durante o que foi comentado sobre alcanos e sua reação, né? Então, aqui são as duas possibilidades, os dois caminhos que essa reação pode tomar. Então, tanto a formação do carbocátion terciário, que é essa reação aqui em cima, o carbocátion tertibutila, ou como o isobutilcátion. E aí, obviamente, o cloreto de tertibutila e o cloreto de isobutilo. Mas notem que, mecanisticamente, percebe esse detalhe aqui. Essa reação ela não gera, na verdade, o cloreto de isobutila. Não acontece esse efeito. Majoritariamente, o único produto formado é o cloreto de tertibutila, ou seja, o cloreto proveniente, o haleto proveniente de um intermediário que tinha um carbocátion terciário. A gente já sabe o porquê disso, né? Quanto mais substituído for o carbocátion, mais estável ele é. Os próximos conteúdos aqui desses slides falam exatamente o que já foi falado, né? Sobre estabilidade, do porquê que carbocátions terciários são mais estáveis do que carbocátions, aqui ó, carbocátion terciário é mais estável do que secundário, do que primário e do que o metilcátion. Então, a gente já está entendendo coisas que são basilares para o entendimento da orgânica, e aí isso te permite entender que você também já viu esse gráfico aqui, né? De energia livre, de facilidade, como que um carbocátion é gerado em relação a outro, e como que esses intermediários, esses carbocátions, evoluem para a formação dos produtos. É algo que já foi comentado, né? Então, carbocátions, como é o caso aqui dessa linha vermelha, o carbocátion terciário, que é essa linha vermelha aqui, ele tem uma energia menor relacionado à estabilidade, aí a linha azul, que é a linha da energia livre do cátion isobutilo, que é um carbocátion primário, né? Observando aqui, você entende que esse carbocátion está ligado a somente um outro átomo de carbono. Esse, por sua vez, está ligado a outros átomos, mas o cátion isobutil, o carbono só está ligado a um outro átomo de carbono. E aí, isso é algo que eu já comentei com vocês, que alguns carbocátions são mais estáveis do que os outros. O porquê dessa estabilidade tem mais uma forma de envisionar o porquê. Uma das formas bem simples é entender que quando você tem a formação de um carbocátion e esse carbocátion é substituído, aqui eu tenho o caso do etilcátion, esses substituintes acabam alinhando o orbital molecular, estabilizando o orbital molecular do carbocátion. Essa estabilização acontece porque um orbital molecular ele é como se fosse um ímã que tivesse perdido. Uma das formas de olhar para isso é dessa forma. E ficaria muito difícil haver uma interação entre cargas com uma carga que está se movimentando livremente no espaço. Agora, se eu faço um constraint, se eu faço
eu imobilizo esse cátion de uma certa maneira, essa carga ela fica muito mais estável e ela tem aí uma rota no meu meio reacional que é muito mais estável. E isso acontece justamente por esse efeito aqui, por causa que os orbitais moleculares dos substituintes acabam estabilizando por um efeito chamado hiperconjugação. Essa hiperconjugação faz com que o orbital atômico do carbocátion fique mais estável, e a partir disso vai se requerer do sistema menos energia para o processo caminhar, né? Para a reação acontecer. Beleza. Haverá alguns exercícios aqui que logo eu vou passar para vocês. Eu só quero comentar o que é crucial aqui, né? Então, nós já vimos que a formação de haletos a partir de alcenos. E isso acontece através de um intermediário. Algumas situações, principalmente quando o calor de reação é muito alto, principalmente acontece com ácido clorídrico e ácido fluorídrico, que são ácidos que vão gerar ali nucleófilos que têm uma alta reatividade, ou eles têm um calor de reação tão grande que retoma aquele conteúdo que eu também tinha comentado sobre promiscuidade e reatividade, né? Quanto mais reativa é a espécie, menos seletiva ela acaba se tornando. Então, aqui quando eu tenho reações que envolvem ácido iodídrico e ácido bromídrico, como esses ácidos têm uma menor energia, os seus nucleófilos vão ter um menor calor de reação, eu posso ter até mais de um produto acontecendo, mas a regra de estabilidade dos carbocátions continua sendo a mesma. Será mais estável aquele carbocátion mais substituído. Tá? Até muito tempo atrás, até meio século atrás, nem imaginavam o que era um carbocátion. A mecânica quântica e as ideias sobre ligação química não expressavam a ideia de orbital atômico e orbital molecular até 50, 70 anos atrás. Mas a química estava acontecendo já há muito tempo, né? E o que eu quero falar agora é que teve esse simpático senhor russo aqui, né? O Vladimir Vasilievich Markovnikov, que sem saber da existência, obviamente ele morreu aqui em 1904, então muito anterior de todas essas teorias eletrônicas, teoria orbital, ele já conseguiu uma forma de saber quais seriam os produtos de uma reação envolvendo um alceno. E aí ele criou a regra de Markovnikov, que a gente fez o caminho inverso, né? A gente viu o que tem de estado da arte aí, na tentativa de explicar como é que essas reações acontecem, mas nós deixamos como que foram as primeiras ideias sobre reatividade desses compostos. E aí o Markovnikov ele escreve aqui, ó, o eletrófilo, a regra de Markovnikov para as reações com alcenos, ela é muito simples. Ele fala assim, ó, o eletrófilo vai se adicionar ao carbono sp2 que está ligado a um maior número de hidrogênios.
essa é a regrinha de Markovnikov. A regra de Markovnikov só fala ali sobre o eletrófilo. Nós vamos entender de uma forma mais ampla depois a regra de Markovnikov, principalmente quando a gente perceber que existem algumas reações que são anti-Markovnikov, elas não seguem essa regra de Markovnikov, e algumas outras são não Markovnikov. Então existem 3 distinções das reações entre alcenos, e elas se baseiam na ideia de o que foi escrito de maneira original por Markovnikov é que o eletrófilo, e agora você entendeu por que eu já iniciei a aula falando sobre eletrófilo e nucleófilo, né, para que você não fique assim tão perdido. Então, nós temos aqui a ideia de eletrófilo e de nucleófilo, né? Então, o eletrófilo vai se adicionar o carbono sp2, também coloquei aqui o carbono sp2, que está ligado a mais hidrogênios. Essa é uma outra forma só de verificar o que a gente já sabe agora. Porque o que é um carbono sp2? Vou voltar lá para a aulinha de geral, porque isso é importante. Sempre vão ser feitos alguns comentários sobre isso. Então, isso aqui eu comentei na aula passada, né? 1s2, 2s2, 2p2. Havia uma hibridização nesses orbitais, e aí em algumas situações essa hibridização levava a uma configuração eletrônica desse tipo. Híbrido, né? É algo misturado. Então esse híbrido molecular, aliás, esse híbrido atômico ainda, né? Estou falando do carbono no seu estado fundamental, porém hibridizado, ele vai ter 4 elétrons desemparelhados, 3 deles em orbitais S e 3 deles em orbital P e 1 deles em orbital S. Os 4 elétrons aqui representados. É esse tipo de configuração aonde eu tenho 4 elétrons em 4 orbitais sp3. Acabei de falar, né? Eu ia fazer uma perguntinha retórica, mas eu acabei dando a ideia. Onde há a hibridização entre 3 orbitais P e 1 orbital S. Então, um orbital do tipo sp3 é uma forma de hibridização, é uma forma de organização dos elétrons em orbitais atômicos que possibilita que o átomo consiga fazer 4 ligações simples. E quando o átomo de carbono consegue fazer 4 ligações simples, ele é dito como sendo um átomo que tem a hibridização do tipo sp3. Acontece que existem outros tipos de hibridização. Existem a hibridização do tipo sp2 e a hibridização do tipo sp. Tá? Então, a hibridização do tipo sp2 é a que nos interessa agora. Porque essa hibridização do tipo sp2, pessoal, então aqui só falando do sp2. Então, vou colocar aqui em cima, sp2. Ele vai envolver a ideia de que esse átomo de carbono ele faça somente 3 ligações. 3 ligações distintas, aonde uma dessas ligações é uma ligação dupla. E aí eu já comentei também, já mostrei aqui, eu fiz um desenho bem bacana
Vamos desenhar aqui os orbitais. Uma orelhinha para cá e outra orelhinha para cá. Vou colocar mais uma aqui e uma aqui. Elas deveriam ter o mesmo tamanho, né? Uma aqui e outra aqui. Então, quando eu tenho um carbono do tipo sp2, esse carbono ele pode ter ligações simples. Opa. E aqui essas ligações simples estão expressas. Vou deixar de uma forma mais simplória, né? Aqui, ó, com 2 hidrogênios. E eu não estou colocando os orbitais ali para não encher muito, né? Mas nós já vimos que quando há a formação de uma ligação dupla, eu estou falando que haverá um outro, entre, por exemplo, carbono, carbono, né? Aqui agora eu vou conseguir desenhar. Essa ligação que acontece entre carbono, carbono, ela é uma ligação que em um dado momento ocorre a sobreposição dos orbitais. Aqui acabou o espaço. Vou colocar mais um achurar aqui para possibilitar que você entenda que há sobreposição desses orbitais e que os orbitais que estão sobrando vou colocar em cor de rosa aqui para ficar no mesmo padrão, estão aqui e aqui. E esses orbitais, eles... Eu tinha feito esse desenho, né? Eu tinha acho que comentado na última aula. Tudo isso daqui vai para... Tudo isso se sobrepõe de uma maneira muito efetiva. Eu não estou conseguindo aqui fazer o desenho. Mas enfim, eu tinha comentado na aula passada até que essa ligação simples que acontece aqui é chamada de ligação sigma, né? A ligação mais simples que eu tenho, né? É uma ligação do tipo sigma, que acontece no eixo da ligação, e que, uma vez que isso acontece, há uma proximidade maior, que eu estou tentando fazer aqui em verde, entre esses orbitais aqui em cima e aqui embaixo. E esse recobrimento aí, parecendo um hot dog, tem o nome de ligação do tipo π. Tá? Então, toda ligação, toda conformação que tem um carbono hibridizado na forma sp2, ele vai ter em algum lugar esse tipo de conformação, ou seja, uma ligação dupla acontecendo, carbono-carbono, devido à interação, à formação de uma ligação sigma aqui e a formação da ligação π perpendicular ao plano dessa ligação. Então, isso é o que caracteriza quem? Quem é que tem esse tipo de característica aí? O alceno. Então, os alcenos, eles têm cada carbono aqui tem uma hibridização do tipo sp2. E olha o que a regra de Markovnikov diz. Que o eletrófilo, vamos pôr aqui na frente do Markovnikov, o eletrófilo, ele se adiciona
ao carbono sp2. Então, tem 2 carbonos sp2 em um alceno. Se tocou disso também? A não ser que eu tenha vários, um polieno, aí vai ter mais. Mas não tem como eu falar, não tem como ter somente um átomo de carbono sp2. Precisa ter no mínimo 2. Vem aos pares isso. Para que toda aquela historinha ali que eu tinha mostrado sobre os orbitais moleculares dê certo. Para que isso aconteça, precisa de 2 átomos de carbono. E os 2 átomos vão precisar estar na mesma hibridização. Então, o Markovnikov falou que o eletrófilo vai se adicionar ao carbono sp2, que está ligado a um grande número de hidrogênios. Se eu tiver um alceno que seja assimétrico, ou seja, que um dos carbonos envolvidos, um dos carbonos da parada ali tenha mais de um hidrogênio, o eletrófilo ele vai tender preferencialmente a se ligar a esse cara. E isso foi o que a gente viu, né? Aqui tem uma reação simplesinha, né? Que é a mesma reação que nós estávamos vendo aí do 1-buteno. O 1-buteno reage com o ácido clorídrico. Aqui, ó. Reage com o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico ele tem de incrível que ele gera como eletrófilo quem? O H+. E ele gera como nucleófilo o Cl-. Né? Então aqui o meu par eletrófilo nucleófilo. Eles sempre vão estar em pares também, né? Geralmente, pelo menos por horas, pensa assim, sempre para existir um vai ter o outro. Então, o eletrófilo, o H+, por enquanto o eletrófilo é só o H+, logo a gente vai complicar um pouquinho mais. Ele vai se adicionar a quem? Seguindo a regra de Markovnikov, ao carbono 1 ou ao carbono 2? Pela regra de Markovnikov, o hidrogênio vai se adicionar aqui, ó, no carbono que tem mais hidrogênios, no carbono sp2 que tem mais hidrogênios, esse cara aqui, beleza? Então, olha como fica simples, e aqui que você percebe, né? Então, o hidrogênio, se ele for adicionado nesse carbono número 1, eu vou ter um CH3 aqui no final, e aqui já é o resultante, né, da reação. E aí sobra quem para o nucleófilo? O carbono número 2. Tá? Então, é uma forma que o Markovnikov encontrou de expressar qual seria o haleto resultante de uma reação qualquer entre um alceno e um ácido de haleto. Então, espero que tenha ficado claro esses conceitos para vocês. Principalmente pode tatuar no braço aí o que é eletrófilo, o que é nucleófilo, porque vão ser recorrentes essas palavras. Bem como quando eu falar ali outra coisa eu falo tatuar no braço para uma maneira engraçada de falar que isso é tão importante que você tem que estar olhando para isso a todo momento, né? Então, para esse momento, eu acho que esses conceitos são muito importantes. Então, no próximo vídeo eu já comento sobre mais reações orgânicas que vão ter agora sempre essas palavras aí, eletrófilo, nucleófilo, e logo eu continuo, ok?